Olá, hoje eu vou falar um pouco a respeito do complexo de inferioridade na perspectiva da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É interessante sempre deixarmos claro que quando Jung está se referindo a uma temática unilateral, patológica às vezes, que fica dominando uh, a consciência, nós temos o seu oposto compensatório no inconsciente. Ou seja, se eu estou falando de um indivíduo que tem na consciência uma dinâmica de inferioridade, no seu inconsciente tem uma dinâmica de uma superioridade. E essas duas questões é que ficam sendo tensionadas dentro daquele psiquismo. Como a superioridade está reprimida, todo aquele conteúdo inconsciente que é reprimido é projetado para fora. Ou seja, um indivíduo que tem um complexo de inferioridade projeta a dinâmica da superioridade na mesma proporção que a sua inferioridade num outro objeto exterior. E aí é que acontece exatamente esta relação de atração e de repulsão entre as pessoas. Ou seja, um indivíduo que está tomado pela inferioridade vai ser atraído e se atrair por aquele indivíduo que está tomado pela superioridade. Assim, ambos os complexos se locupletam, se autorrealizam, porque a gente entende que um complexo, quando não é conhecido, lembrando que o complexo faz parte daquilo que nós chamamos de inconsciente pessoal, esse, apesar de ter a sua raiz no inconsciente coletivo na forma de arquétipos, esse complexo ele busca autorrealizar-se. E ele sempre vai se autorrealizar de uma maneira ou de outra. Porém, às vezes, para lidar com o sentimento de inferioridade, o indivíduo pode produzir uma persona, uma roupa, uma máscara social de superioridade, se valendo através de uma patente, se valendo através de um título, se valendo através de riqueza, se valendo através de força, de beleza, para, de alguma forma, camuflar. E aí, esse complexo de inferioridade, ele não está mais atuando na consciência, ele é recalcado. Porém, este controle não é possível ser mantido por muito tempo, porque todo conteúdo recalcado que dá a ilusão para o indivíduo de que está controlando, mais cedo ou mais tarde ele vira descontrole. Então a gente diz assim que esse complexo de inferioridade muitas vezes ele vai produzir sentimentos de ciúme, sentimentos de inveja e vai fazendo essa persona ficar bem forte, sábia, superior. Porém, é uma persona puramente funcional e adaptável, muitas vezes, às expectativas do código de costume, do mainstream, do mercado. E aí esse indivíduo vai camuflando todo esse sentimento de inferioridade, porém ele é uma pessoa que não tem integridade, ele não é inteiro, ele é partido. E como ele é partido, ele está na unilateralidade. Com o convívio deste indivíduo, com a sombra dele, vai ganhando espaço. E aí esses complexos afloram, fazendo com que todas essas relações que foram construídas dentro desta persona que foi, né, criada para negar o sentimento de inferioridade não trabalhado, acaba sendo geradora de dissidência, de ruptura, e aí começa uma situação de conflito novamente. Infelizmente, muitos indivíduos que ficam carregando mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ou sentimento de culpa, estão, na verdade, esses indivíduos o tempo todo tomados por esse eixo inferioridade e superioridade. Ou, se a gente quiser usar outro termo,
onipotência e impotência. Na realidade, uma pessoa saudável, ela tem que transitar, compreendendo que ele não é superior em tudo, nem inferior em tudo. Ele tem aspectos de inferioridade e, às vezes, a inferioridade é importante que seja vivenciada, assim como ele tem aspectos de superioridade que também é importante saber o momento de usar. Assim como ele não tem que ficar na dinâmica do onipotente, prepotente ou impotente. Ele tem que ter só potência. Potência para entrar em contato com aquilo que nós chamamos de arquétipo central, si mesmo, self, que é um eixo supra-ordenado que integra tanto a consciência quanto o inconsciente. Este eixo supraordenado na psicologia analítica é reconhecido como aquele que representa o divino em nós. Por isso que o Jung diz que esse eixo se manifesta na forma da imago Dei e que muitas vezes também é representado como figuras circulares, que ele chegou à conclusão que são as mandalas, que em sânscrito significa círculo mágico. Quando o indivíduo se conecta a esse si mesmo, ele fez aquilo que nós chamamos de relegere. Relegere é diferente de religare. Relegere é prestar atenção, dar o devido cuidado, equivale a respeito. Respeitar é olhar e se deixar olhado, olhar novamente. Uma relação de respeito por si mesmo. Aquele indivíduo que se respeita, se reconhece, sabe que ele nem é absolutamente superior, nem absolutamente inferior em nada, que ele tem que transitar entre todas essas questões. O problema é que, numa sociedade que cada vez mais não investe no autoconhecimento, quer que as pessoas simplesmente cumpram códigos de conduta e não questionem o sentido do existir, o porquê e o para que estão aqui, qual é o significado de uma determinada atitude, a consequência de uma escolha, então a gente entra num dinamismo de indivíduos autômatos que, por não se conhecerem, ficam camuflados em personas que podem ser muito fortes para esconder exatamente o sentimento de inferioridade, o sentimento de fraqueza pela falta de propósito, de sentido e significado. Porque quando o indivíduo encontra a conexão com si mesmo, reconhece a alma e a pujança dessa alma para o caminho de realização, que equivale àquilo que nós chamamos processo de individuação, ele terá potência suficiente para seguir adiante, para superar as adversidades, para encontrar um caminho de realização, que equivale àquilo que nós chamamos de salvação. É isso. Então, conhecer a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, neste momento que nós estamos vivendo, muito importante, porque ela permite às pessoas encontrarem serenidade e questionarem o porquê que estão presentes neste cotidiano contemporâneo, numa sociedade onde mais da metade das pessoas consomem substâncias que fazem alteração da própria consciência. Consumo abusivo de álcool, de pílulas, de psicoativos, de drogas ou de alienação através das, hoje, maratonas, né, de vídeo, de stalkeamento e assim por diante. Ou seja, por que se investe tanto para anestesiar a própria consciência? Porque uma consciência que não tem consciência de si mesmo é uma consciência que sofre as influências do inconsciente, querendo que este indivíduo olhe para ele. Mas como olhar para o inconsciente, para esse pequeno ego, que não reconhece toda a potencialidade criativa que habita no inconsciente, é desesperador. E é por isso mesmo que se usa todos os caminhos de alienação de si mesmo, do si mesmo,
para se manter, infelizmente, autômato. E se mantendo autômato, a pessoa jamais terá a verdadeira realização e a autonomia. Por isso que hoje o trabalho deixado pelo Carl Gustav Jung para que as pessoas possam fazer um caminho de autoconhecimento é a grande saída para a superação de toda essa manifestação neurótica expressa em manias, expressa em depressões, em insônias, em sintomas, em uma infinidade de problemas que o Jung diz que são os deuses do passado que foram reprimidos ou recalcados e que fazem estripulia nos consultórios dos médicos. Mais um trechinho do Jung para vocês. Querendo conhecer mais Jung, visite nosso site do IGEP, conheça os nossos congressos, que lá vocês terão muito material para se fartar desse conhecimento que permeia mitologia, contos de fadas, ciências da religião, artes e todas as expressões da psique humana. Até uma próxima. Obrigado.